Tchau, galera. Esse foi o nosso vídeo de... Não. Esse não pode ser o nosso futuro. Precisamos voltar pro começo e entregar o vídeo na ordem certa. Tem razão, aproveita que você é físico e volta no tempo. Fala, galera. O filme de hoje... Desculpa aí, apareceu uma notificação aqui do nada. De inglês, eu tô falando em português, porra, vai. Fala, galera, o filme dessa semana vem de uma franquia conhecida por gostar de complicar demais. Pedro, eu tenho uma boa notícia, uma má notícia, uma notícia mais ou menos, uma notícia mais pra má do que pra boa, mas que pode ser boa se a má lá atrás não for tão má. Especialmente as linhas do tempo. Calma. Eu voltei no tempo pra mudar o rumo desse vídeo. E o que vai ser mudado? A gente vai... Droga, esqueci. É um futuro esquecido. Mas para você não ficar perdendo tempo com cronologias, furos de roteiro e retcons, dá seu like, compartilha e acompanha esse vídeo até o final. Aproveita, usa essa linha do tempo em que você tá para seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram e também faça parte do Clube dos Patos, acessando patoscada.com.br/clube. E agora vamos à sinopse. Num futuro distópico, uma ameaça chamada Sentinelas matou quase todos os mutantes, ou ainda humanos que pudessem potencialmente gerar descendentes mutantes. Sem saída, Kitty Pryde manda Logan de volta para 1973 para impedir que o magnata Bolivar Trask morra pelas mãos da Mística, tornando assim um Marte e viabilizando em definitivo seu projeto, a criação das Sentinelas. Sacando logo o ponto positivo que eu quero falar desse filme, eu quero falar de narrativa, que soube domar muito bem e intercalar os núcleos. E aqui eu não estou só falando nas alternâncias entre trechos no passado e trechos no futuro, que normalmente seria um prato cheio para atravancar e de sentir que um dos núcleos poderia estar emperrado só esperando o outro agir. E aqui eu não tive essa impressão. A narrativa seguiu fluida e a intercalada entre esses núcleos me pareceu muito legal. Mas, mais ainda, quando a gente fala do próprio núcleo dos personagens, esse não é daqueles filmes que todos se unem em prol de um único objetivo e deixam seus objetivos pessoais de lado. Aqui não. Aqui, quando a tentativa de assassinato de Bolivar Trask dá errado em 73, a partir desse momento você tem 3 linhas narrativas. Você tem a dos X-Men, entre aspas, que seria de Logan, Charles e Hank McCoy. Você tem a do Eric, o Magneto, seguindo seus próprios objetivos. E você tem a própria Raven, a própria Mística, decidindo o que ela vai fazer. Ela que é peça fundamental nessa narrativa. E aqui esquece a amizade. Eles passam um ao outro para trás o tempo todo. E isso ajuda a diminuir um pouco essa ideia meio caricata que a gente tem dos personagens. Eu já quero trazer alguns empecilhos que eu vejo na narrativa, né? Ela precisa arranjar algumas desculpas para tornar todo o trajeto mais difícil. O que é complexo quando a gente pensa num filme ali que tem super-heróis com grandes poderes, né? Poderes que podem literalmente mudar ali o rumo das coisas facilmente. Por exemplo, no caso do Professor Xavier, a gente vê que ele tem um impedimento dos poderes ali dele, da telepatia e tudo mais, que poderia ser muito útil para que ele já entenda tudo o que está acontecendo ali no futuro através da vinda ali do Logan. Então isso é atrasado ali até um momento que a trama precisa revelar isso para poder adiantar as coisas. E também a gente vai ver ali que eles usam outros artifícios e outras dificuldades ali para que tudo possa ser mais retardado. Eu gosto que essas desculpas elas funcionam, né? Elas fazem com que siga ali a linha do tempo, mas ainda assim existem essas complicações que elas poderiam ter sido resolvidas de outra forma no roteiro, né? X-Men já é uma franquia que ela é muito conhecida por ter esses contrapontos. A gente vai ter o próprio Xavier perdendo a mobilidade das pernas, a gente vai trazer de volta, vai usar isso a nosso favor, depois a gente tira de novo. A gente vai ter ali pontos que ficaram soltos ali de... por exemplo, se a gente for pensar a primeira trilogia da série de filmes, a gente tem... nunca teve uma menção da Mística com o Xavier, então nessa nova trilogia eles trouxeram essa relação deles. Então
são coisas que ficaram desconexas e eles tentam justificar com algumas linhas de diálogo, né? Nós nos afastamos, nós nos distanciamos, mas algo que para mim é muito positivo em todas as trilogias e nessa mais recente foi melhor desenvolvido, é a relação do Magneto e do Xavier, que constrói ali, mostra muito mais essa amizade deles dois, que são personagens que já era explorado, né? E a gente tem ali todo esse lance meio Malcolm X e Martin Luther King entre os dois, que é uma inspiração até para a criação dos personagens, e a gente vê isso de novo ali como contraponto e mais explorado quando se trata do passado dos personagens, né? Mas isso faz com que eu acabe gostando um pouco mais dessa trilogia recente, apesar desses pontos que ficam perdidos ali quando a gente compara com a antiga. Parênteses rápido aqui, que é interessante que quem inspirou são 2 negros e os personagens são 2 brancos, mas segue o baile. Tem um outro contraponto que eu acho bem interessante aqui sobre X-Men, que, é simplesmente impossível agradar todo mundo que gosta de X-Men. E não é por birra ou por qualquer coisa do tipo, não. É que parte ali da gênese dos próprios heróis, né? É um conceito de grupo mesmo. E esse grupo, ele pode contar com um montão de personagens. Então, sempre vai ter alguém reclamando, tipo, mas e o Gambit? Tem produções que ele não aparece, né? Ou então, mas é a Vampira, ou então tá faltando a Jean Grey, e por aí vai. Então, isso só falando assim entre aparições, não aparições, porque ainda dá pra falar de tempo de tela, de importância, representatividade, mais uma porrada de coisas. E no aspecto visual da coisa, né, eu vejo que a Glória vai muito para cenas do futuro, né? A gente tem vários momentos ali de uso dos poderes dos personagens, tanto o personagem de fogo, que eu esqueci o nome agora, mas a gente tem o Homem de Gelo, a gente vai ter a própria Bling ali que abre os portais, o Bishop e tudo mais. Então, nesses momentos que a gente tem esses personagens utilizando suas habilidades e tudo mais, isso funciona muito bem. Eu gosto bastante dessas cenas, principalmente quando a gente fala ali daqueles portais, eles dão uma dinâmica diferente para as lutas, e tanto para não só da personagem, mas dos outros personagens, como eles usam os poderes e interagem através deles, né? Isso deixa também os efeitos especiais muito bem pensados, e até mesmo as próprias sentinelas. Eu gosto de como eles criam essas sentinelas futuristas que conseguem absorver ali os poderes dos personagens. É muito bem utilizado, os efeitos são bem legais e funciona de uma forma bem aceitável. E também gosto que quando é no passado, mostra ali com a tecnologia daquele tempo que as sentinelas eram algo muito mais próximo do que a gente chegou a ver em algumas das animações de X-Men, né? Então isso é algo que me deixou bem contente ali também. Eu acho que toda essa identidade, todas as formas de lutas, e ver alguns dos personagens que a gente tanto gosta, né, morrendo ali, e depois a gente querendo que tudo se resolva para eles voltar, isso é bem interessante também, né? As cenas incríveis ali que a gente vai vendo cada um caindo até o fim, e aí no último momento tudo consegue ser resolvido. Acho que dá uma atenção para a trama muito legal. Para falar de atuações, como X-Men normalmente centra a temática em um grupo, não é algo exclusivo, individual, como o Jackson mesmo comentou, a gente precisa pensar nisso na diluído, né? Como que você tem cada mutante contribuindo para o grupo. E aqui, de uma maneira bem pasteurizada, bem generalizada, eu diria que as atuações são boas, mas eu vou fazer um destaque que eu não sei dizer se é um destaque positivo ou um destaque negativo, que é para James McAvoy e o seu professor Xavier, choroso e desiludido. Quando ele aparece as primeiras vezes e ele começa a chorar a partida da Raven, ou ele fala que ele não tem como ser o símbolo de esperança para esses mutantes, ou até mesmo essa ponte que o Xavier sempre tentou ser de diálogo entre os humanos e os mutantes, eu fiquei me perguntando se ele não tinha passado um pouco do ponto na atuação para aquele tipo específico de interação. Como o Bruno mesmo mencionou, essa ideia da Raven tendo uma conexão muito forte com o Charles, ela é algo mais recente, talvez pareça muito alheio pra gente comprar logo de cara.
Mas se eu achei isso controverso, o que eu tenho que dar de destaque para o James McAvoy, com certeza, são os traços mais falhos que ele dá para esse professor Xavier. Dá para falar, por exemplo, que ele deveria estar tão acostumado a resolver as coisas utilizando seus poderes mentais que ele não sabe fazer coisas elementares, digamos assim, que é, por exemplo, mentir. Com destaque para a cena em que eles vão invadir o Pentágono para libertar o Magneto, que ele tenta se passar por um agente, e também quando o Wolverine de 1973 recobra a consciência, não sabe onde tá, e ele tenta meter um migué do tipo, você tomou um ácido muito ruim. Agora, eu acho que a gente podia começar a trazer as nossas curiosidades de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. A frase "eu não conheço karatê, mas conheço malucos", I don't know karate, but I know crazy, No karate, but I know crazy. é uma referência à música The Payback, do James Brown. E o diretor Bryan Singer consultou o James Cameron, que é o diretor de Avatar, Exterminador de Futuro, entre outros, para um pequeno auxílio nas regras de viagem no tempo que ele estava a fim de usar no universo dele. Ainda falando sobre James Cameron, na cena em que o Wolverine volta para 1973, ele acorda e ele está completamente nu. Referência a Exterminador do Futuro, que quando o Arnold Schwarzenegger faz o mesmo tipo de viagem para o passado, ele também está daquele jeito, como veio ao mundo. E ainda nessa cena com o Wolverine, a gente consegue ver numa das paredes onde ele tá, nós temos 3 katanás e na parede ao lado você tem um quadro com o Monte Fuji. Possíveis referências a Wolverine Imortal, filme que na sua cena pós-créditos abriu caminho para X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Outras cenas interessantes são cenas que foram cortadas ali do filme, né? A gente tem, por exemplo, uma que mostra a vampira sendo resgatada, e essa cena pode ser encontrada no YouTube e ficou de fora do corte final do filme, né? E durante as filmagens, o projeto foi chamado de Hello Kitty por conta da personagem Kitty Pryde, que aparece no filme sendo interpretada pelo Elliot Page. E se você quer saber mais sobre filmes de super-heróis, assista ao nosso vídeo sobre o Coringa. Ou você pode assistir o vídeo que fizemos sobre Deadpool. É isso. Então, tchau, galera. Esse foi o nosso vídeo de... Não. Esse não pode ser o nosso futuro. Precisamos voltar no tempo e entregar o vídeo na ordem certa. Tem razão, aproveita que você é físico e volta no tempo. Você quer que eu dê blur no meu fundo? Não. É só que você você- clicar, né? Eu quero que você arranque aquela merda da... Você fique na sua, Jackson. Eu vou colocar blur pra deixar padronizado, mas...